Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo. Hoje vamos falar da pior parte do livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que é um livro que já analisei extensivamente aqui no canal. Eu tenho uma série de vídeos analisando capítulo por capítulo esse livro daqui, como que o Tolkien desenvolveu personagem, cenário e enredo em cada parte desse livro. Então, se você adora Senhor dos Anéis, como eu gosto, particularmente gosto muito, não posso falar que eu amo, assim, não é o meu livro favorito, particularmente, mas eu gosto muito e tem uma importância indiscutível sobre a arte de contar histórias, sobre toda a literatura, não só a literatura fantástica, mas também para toda a literatura do século XX em diante. Então, esse livro aqui é uma leitura que eu acho que é fundamental, muito importante essa leitura aqui, mas nada é perfeito. Eu vou falar aqui do calcanhar de Aquiles da Cidade do Anel. Para muitos não vai ser surpresa qual que é, não vou fazer mistério, não é nada assim inovador, mirabolante, mas eu quero que nós, escritores, entendamos por que isso é uma questão, tá? Por que isso é um problema, como isso pode ser um problema não só dentro do que eu vou falar, eu vou mencionar outro livro aqui também em paralelo, tá bom? Para ter também uma referência como isso é além do Senhor dos Anéis, e como que a gente pode lidar com isso como escritores, tá? Então vamos lá. A pior parte da Sociedade do Anel, obviamente, é o excesso de descrição geográfica, em especial o trecho antes de Lothlórien, a Floresta Dourada. Tolkien investe muito tempo, páginas e páginas, longas páginas, não é exagero, são várias páginas só para descrever o mundo, a geografia, a colina, o rio, sabe? E aí a pessoa fica zombando que descreve cada tijolo do castelo, descreve cada folha do jardim. Não é bem assim, não. Mas ele fala muito assim, esse rio aqui vem de tal lugar, vai para tal outro lugar, e explica todo o rio inteiro. E aí os heróis vão, atravessam o rio e acabou o rio, né? Então por que ficou tanto tempo falando de rio que eles vão só atravessar, tá? Mas o problema em si, tá? Não é só ser cansativo, não é só ser longo. Não repara que eu tô suando, tá? Não é só isso, não. A questão é, Lothlórien, a Floresta Dourada, tem uma descrição maravilhosa, é brilhante, é incrível aquela descrição. Eu adorei ler a descrição de Lothlórien. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, já tinha tido uma longa descrição de outros lugares antes de Lothlórien. Então, assim, é uma sequência de descrição geográfica para depois mais descrição geográfica. E o que eu senti foi, caramba, eu estaria aproveitando, degustando, sabe, muito mais esse trecho se não fosse o excesso que veio antes. Então, e esse que é o ponto. Excesso de um conteúdo, seja ele qual for, no caso do Tolkien, a descrição geográfica. Eu vou falar outro livro que comete outro excesso daqui a pouquinho, mas focando no Tolkien por enquanto. Qualquer excesso cansa, qualquer excesso enche o saco. Por mais que a gente goste, por exemplo, eu lembro que vi uma metáfora uma vez de um biscoito que tinha uma goiabinha no centro e a moça pediu mais goiaba, e aí ficou enjoativo, né? E ela contou que o padeiro fazia o jeitinho que ela pedia, cheio de goiaba, e ficou horrível de enjoativo. Um dia ela chegou pra ele e falou, cara, o seu jeito é melhor, faz do seu jeito, né? Então, por mais que a gente goste daquele biscoito com a goiabinha, né, ou que você quiser botar de referência, em excesso, cansa, enjoa, tudo, qualquer coisa. E o problema disso acaba que, por causa do excesso, a audiência acaba curtindo menos aquilo que deveria ser importante, sabe? Porque já saturou. E eu adoro, agora eu vou falar do outro livro, eu adoro particularmente o Salvatore, a Lenda de Drizzt do Urden, adoro as cenas de ação do livro, mas chegou um ponto lá pelo 7º ou 8º livro, não vou ter certeza agora, mas chegou um ponto que eu tava lendo e eu falei, meu Deus do céu, encheu o saco de descrição de combate. E olha só, eu que gosto de combate, cansei de combate. Porque chegou um ponto que era um monte de cena de luta que era legal até, mas sabe, são os heróis enfrentando um monte de Drow que não tem crachá, sabe? Não tem nem nome Drow, então é óbvio que os heróis vão vencer, sabe? Óbvio, sabe? E não tava mais avançando a história, e tava cansativo. Eu não acho que toda cena tem que avançar a história. Algumas cenas são legais de ler só porque são prazerosas de ler. Tudo bem. Eu não sou contra também essa coisa de que, não, toda cena tem que
avançar a história. Não. Tem cena que eu acho que tem que realmente ser pra gente conhecer mais do personagem, conhecer mais do mundo. Tudo bem, no caso do Senhor dos Anéis, né, voltando, tudo bem ter cenas que são de descrição aqui, sabe? Que são pra você conhecer mais da Terra-média. Tudo bem. A questão é, se tiver demais, fica saturado, né? E mesma coisa do Salvatore. Adoro cenas de ação. Excesso de cena de luta, que tava só sendo mais do mesmo, me cansou. Até o Salvatore, eu acho que é meu autor gringo favorito, né? Dos gringos, o Salvatore é o favorito, particularmente. Adoro as cenas de luta dele, mas chegou a um ponto que estava em excesso, tá bom? Então, o problema aqui, senhoras e senhores, não é só, Tolkien escreve demais descrição geográfica. Não é só isso, tá? Porque as descrições são boas. Tem momentos que você lê e você tem prazer em ler aquela descrição. Agora, o excesso do mais do mesmo é ruim. Seja qual for o tipo de excesso. Comenta aqui embaixo. Você já sentiu isso antes com algum livro? Qual é o livro que você leu que você sentiu que estava repetitivo, que estava trazendo demais uma informação que já tinha tido antes e isso te cansou? Comenta aqui embaixo. Eu vou dizer aqui 2, né? O Senhor dos Anéis, obviamente, e também alguns livros lá pro livro 7 ou 8 do Disney, não vou lembrar agora exatamente qual. Eu tinha que ter pensado nisso antes de começar o vídeo. É porque eu vou falando e vai dando ideia no meio do vídeo. Vou complementando, assim, sabe? Eu não sigo um roteirinho fechadinho. Eu vou falando e vou trazendo, né, da cabeça referência. Blá, 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 blá. Eu trouxe aqui 2, né? Senhor dos Anéis e Drizzt. Excesso de descrição geográfica em Senhor dos Anéis. Excesso de cena de luta. Como que isso satura a leitura. E você? Qual o livro que você leu que teve um excesso, se saturou? Comenta aqui embaixo, que eu posso também pegar o que você já leu, posso, de repente, se eu não li ainda, buscar para ler. Se eu já li, eu posso trazer também um vídeo só analisando aquilo que você já leu também. E, além disso, aqui na descrição do vídeo tem também links de livros sobre escrita criativa, para você continuar estudando escrita criativa, continuar aprimorando a sua escrita também, ok? Senhoras e senhores, é uma honra esse comentário. Até o próximo vídeo. Até lá, a gente se esbarra pelo multiverso. Valeu!